E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Review FT, o review do canal Fácil Teologia. E hoje nós temos um livro maravilhoso para indicar para vocês, que é Mulher Cristã e Bem-Sucedida, redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar. É um livro que foi publicado pela editora Fiel esse ano, acho que uns 2 meses atrás, um livro maravilhoso. Foi escrito pela Carolyn McCulley e a Nora Schenck, os nomes bem difíceis, a Lely depois ela me corrige, que ela é professora de inglês, para quem não sabe. E pessoal, o livro ele tem um pouco mais de 317 páginas, são 3 capítulos maiores, pode assim dizer, né? E com seus subcapítulos. O primeiro capítulo é a história do trabalho, o segundo capítulo é a teologia do trabalho e o terceiro capítulo é o ciclo de vida do trabalho. E assim como eu disse, dentro de cada capítulo tem os seus subcapítulos. E hoje eu convidei essa pessoa especial, que é a Lely Brandão, ela que é administradora do IG Café, Livros e Tulipas, que tem feito um sucesso do caramba lá no IG, lá no Instagram. E eu tenho a honra de receber ela hoje aqui para falar um pouquinho sobre esse lindo livro da editora Fiel. Lely, seja bem-vinda ao canal Fácil Teologia, ao Review FT. É um prazer, viu? Igualmente, é um prazer estar aqui nesse canal, que eu aprecio, que eu indico e ainda mais trazendo o review desse livro maravilhoso. Pessoal, então hoje a Lely vai falar pra gente qual foi as suas primeiras impressões da leitura desse livro, o que ela achou de mais importante, destacando o que ela achou de mais legal de trazer pra vocês e pra quem você indicaria essa belezura aqui. Eu indico esse livro para homens, mas especialmente para as mulheres, porque ele traz uma temática muito importante e que hoje é pouco compreendida pelas mulheres, que é a questão do trabalho, do lar, da domesticidade, da carreira, se pode ou não trabalhar. Então, esse livro vai trazer esclarecimentos nessa área. Pois bem, esse livro é dividido em 3 grandes blocos: a história do trabalho, a teologia do trabalho e o ciclo de vida do trabalho. No primeiro bloco, a história do trabalho, a autora vai mostrar aonde a mulher se insere de forma com mais destaque no mercado de trabalho. Pois bem, a inserção da mulher no mercado de trabalho tem o seu início na Revolução Industrial, nos séculos 18 e 19. Nesse período de industrialização, os empregadores olham para a força de trabalho feminina e as atraem para as fábricas, para as indústrias, pois era uma mão de obra barata. Então, nesse contexto, as mulheres se ausentam dos seus lares, passando a trabalhar 14, 15, 16 horas diárias, muitas vezes em ambientes insalubres, utilizando muito mais do que a sua força física permitia. Nos Estados Unidos, no período da Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 40 e 50, o governo promovia amplas campanhas para atrair essas mulheres às fábricas, uma vez que os homens estavam em guerra e elas precisavam trabalhar para gerar renda para suas famílias. Em resposta a essas campanhas, mais de 6 milhões de mulheres ingressam então no mercado de trabalho de forma mais precisa. É nesse contexto histórico que nós temos a segunda onda do feminismo e sua ascensão, lutando pelos direitos das mulheres em relação ao trabalho. Também temos o incêndio na fábrica Triangle Company, matando ali algumas trabalhadoras, o que provocou revoltas entre as mulheres. E também aquela famosa imagem daquela mulher assim, com a frase "We can do it", que significa "Sim, nós podemos". No segundo bloco desse livro, a autora vai mostrar que nem sempre foi assim, e dando um passo atrás na história, em meio às inquietações do século XVI, nós temos um exemplo de uma mulher, uma ex-freira, que nos mostra como ela compreendia a essência do trabalho e utilizou para a glória de Deus. Essa mulher é a Catarina Vambora. Então, Catarina foi freira e entrou no convento aos 5 anos de idade e lá passou muitos anos de sua vida. Mais ou menos aos 20 anos de idade, ela ouve os ensinamentos de Lutero e decide fugir. O próprio Lutero a ajudou na fuga e ela levou consigo algumas freiras. Lutero então arranjou casamento para todas elas, exceto Catarina. Catarina sempre dizia que queria se casar com alguém parecido com Lutero. Então, aos 41 anos de idade, Lutero se casa com Catarina e, segundo ele, porque esse casamento agradaria o seu pai, irritaria o Papa,
faria os anjos sorrirem e os demônios chorarem. Esse é Lutero. Então, o primeiro desafio do casal foi como se sustentar, e eles ganham um velho monastério no qual Catarina o transformou em um lar autossustentável. Lutero a chamava de a estrela da manhã de Wittenberg, porque ela acordava todos os dias 4 horas da manhã para trabalhar. Catarina então se tornou jardineira, apicultora, agricultora, fazedora de cerveja, criadora de gados e cavalos, cozinheira, enfermeira e mãe de 6 filhos. Nossa, mano, tudo isso numa pessoa só? Uma pessoa só. E ela então era um modelo de uma mulher produtiva e frutífera. Lutero apreciava e incentivava a produtividade em sua esposa. Então, Catarina é um exemplo de uma mulher que entendia o seu potencial de trabalho dentro e fora do seu lar. Então, a autora desse livro, no seu último bloco, traz para a nossa realidade todos esses exemplos. A Bíblia nos mostra o trabalho como instituição divina da criação. Lá em Gênesis, Deus cria o homem e dá um jardim para ele trabalhar. Então, o trabalho não é uma maldição, como muitos pensam, mas é algo dado por Deus. A autora também coloca como exemplo no Antigo Testamento a mulher de Provérbios 31. Nesse poema acróstico, nós vemos o exemplo de uma mulher trabalhadora, frutífera, produtiva, do qual é louvada entre os seus filhos, entre os seus maridos e nos portões da cidade, não pela sua beleza, mas pela sua produtividade, por tudo que ela exercia, por tudo que ela fazia. O capítulo fala que ela não comia o pão da preguiça, mas ela produzia e dava lucro. Então nós temos um belo exemplo de uma mulher produtiva nesse capítulo de Provérbios 31. Segundo a autora, a Bíblia também nos diz que o lar é lugar de produtividade e não de consumo, como nós entendemos hoje. Na verdade, essa ideia de lar como lugar de consumo vem pós-Revolução Industrial. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 5, Paulo fala para que as mulheres sejam boas donas de casa. E esse versículo é um pouco mal compreendido por muitos, porque acham que Paulo incentiva as mulheres a ficarem presas, engaioladas, comendo o pão da preguiça em seus lares. Mas não, Paulo com certeza, quando fala isso, ele tem em mente as mulheres trabalhadoras que abençoaram o ministério de Jesus, que incentivaram e que também eram colaboradoras. Assim como Lídia, a mulher que andou bem próximo de Paulo, primeira convertida de Paulo na Europa e que era uma mantenedora do ministério paulino. Alguns comentaristas dizem que ela era uma empresária, né? Do ramo têxtil, né? Exatamente. A Lídia era vendedora de tecidos púrpura e então, com o seu talento, com seus recursos financeiros, com o seu trabalho, Lídia apoiava o ministério de Paulo na expansão do Evangelho. O reverendo Gianfrancesco tem uma frase que diz que o trabalho te torna um artesão de Deus no mundo. Então nós precisamos enxergar o trabalho como algo dado por Deus, algo que é para a glória de Deus e que todos nós devemos realizado. Para concluir, eu gostaria de ler uma citação da Caroline, que diz assim: as mulheres cristãs devem ser incentivadas a desenvolver seus dons, expandir suas oportunidades profissional e pessoalmente, estender sua influência na igreja e na comunidade e ser promovidas no seu trabalho, remunerado ou não, para que em tudo que fizerem possam trazer glórias a Deus. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um review. Tá aqui esse livrão, Mulher Cristã e Bem-Sucedida, redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar, da editora Fiel. Comprem, vale muito a pena. A Lely só falou um pouquinho do que tem aqui nesse livro, só para aguçar um pouquinho ao seu interesse. Então vá lá, compre. Você pode encontrar aqui na Livraria Ruach, você pode também encontrar no site da editora Fiel. E a mulher cristã, ela pode ser bem-sucedida? Pode e deve. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.